Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibrações. Hoje tenho aqui alguém que é muito especial, é um bocadinho mais tímida, vamos tentar aqui ajudar. Temos a Belinha connosco. Olá, Belinha. Olá, boa tarde. Como está? Está tudo bem. Agradeço desde já. Eu é que agradeço a disponibilidade. Belinha, vamos assim um bocadinho mais direto ao assunto para deixar a Belinha já confortável. Exato. A Belinha é mestre de Reiki. Sou mestre de Reiki. Quem é a Belinha antes de ser mestre de Reiki? A Belinha, antes de ser mestre de Reiki, era uma esteticista, massagista, que já gostava de cuidar de pessoas. E como não pôde seguir o sonho, talvez por preguiça, ou sei lá, que era realmente medicina, resolveu começar a tratar de pessoas. E cheguei ao Reiki. Comecei a ter, antes de chegar ao Reiki, comecei ali na doutrina espírita, porque há um senhor conhecido que era médium e que me ia ensinando assim umas coisas e que me dava umas explicações de umas coisas que eu sentia. Depois eu tinha o meu filho pequenino, e o meu filho também via muitas coisas e sentia muitas coisas e pronto, e tudo isso ajudou. Chegou ali a uma parte que eu achei que me faltava qualquer coisa, que eu pudesse ajudar o próximo de uma outra forma, porque no fundo a estética também é o ajudar o próximo. Claro. É cuidar, é o que eu gosto de fazer e sempre gostei de fazer, foi cuidar. A parte da massagem também é cuidar, mas continuava ali o vazio, eu tenho que fazer mais qualquer coisa. E entretanto cheguei ao Reiki. Já me tinha sido chegado antes, mas como tudo tem um tempo, pois não era aquele tempo que tinha que ser. E então comecei por fazer o primeiro nível. Normalmente não se costumam fazer os níveis todos seguidos, porque a pessoa precisa de uma pausa para ver o que é, também para pôr em prática, porque não é só a iniciação, é o pôr em prática. E eu fiz assim os 3 níveis seguidos. Pronto, fiz o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro, que é A e B, porque é mestre e professor. E pronto. E comecei principalmente a tratar de mim, porque é um autoconhecimento. Aliás, o primeiro nível é exatamente esse. É como é que nós nos podemos tratar. Como é que nós nos autoconhecemos. E depois vai por aí. E andei ali talvez uns 3 anos, assim, mas o vazio continuava lá. E foi quando cheguei à Umbanda. Pronto, e então a partir daí Reiki e Umbanda já é uma coisa que me completa mais. Tenho mais umas valenciasitas por aí, mais umas ferramentas com que trabalho, como a acupuntura etérica quântica. Não tem a ver com o Reiki, mas também é uma energia. E é isso. O Reiki consiste em quê? Basicamente, se eu agora, Bruna, chegasse ao pé da Belinha e dissesse: eu quero ter uma consulta de Reiki, eu que não percebo nada de Reiki, o que é que a Belinha me diria? Coração aberto e sentir, porque o Reiki é mesmo isso. Pronto, é uma terapia alternativa e complementar. Como todas, não substitui os médicos, as terapias tradicionais, mas é uma terapia muito simples. Baseia-se na canalização das mãos, que não precisa de haver toque no paciente, e aliás, quem tem o segundo nível pode tratar à distância. Pode também ser feito com palmadinhas levezinhas. Ou pode ser também tratado com sopro. Também se faz Reiki através do sopro. E o paciente tem simplesmente que ir de coração aberto, independentemente de acreditar naquilo que está a fazer ou não. Há muita gente que confunde o Reiki com religião. O Reiki não é uma religião. Para mim é uma filosofia de vida, mas é uma terapia. Não tem nada a ver com religião.
E é canalizando uma energia divina, que é isso que é o Reiki, Rei, energia divina, Ki, que é o nosso Ki, é a nossa energia vital. E é muito simples de receber, muito simples de receber. Nós vamos colocando as mãos em cima do paciente, não precisa de haver toque, basta ali uns centímetrozinhos, e nos nossos pontos energéticos, nos principais, portanto, que são os chakras. Temos imensos chakras, mas há de facto 7 que são os principais. E baseia-se nisso, e a pessoa vai recebendo e esses pontos vão equilibrando, porque depois é assim, basta nós não termos um chakra alinhado, por qualquer motivo, ou porque vimos uma situação na rua, ou porque adoecemos, ou porque entramos num sítio qualquer e a vibração está um bocado baixa e nós ficamos assim um bocadinho baralhados. Portanto, os outros chakras vão desequilibrar. Portanto, a terapia Reiki consiste em fazer o equilíbrio de todos esses chakras. É claro que nós não temos todos os dias os chakras equilibrados, mas vamos dando uma ajuda. E depois é uma coisa interessante, porque há terapias porque fala-se muito, terapia cura. A cura não é cura total. E lá está, a pessoa cura aquilo que tem a curar e que possa ser curada. Mas não é uma terapia que atua na altura e a pessoa depois fica boa e já não precisa de mais. Não é assim. É como um medicamento. Tipo um medicamento. Há medicamentos que a gente tem que tomar vários dias ou vários meses, seja aquilo que for. A terapia Reiki é um bocado assim. A pessoa vai fazer uma e às vezes até parece que está pior. Lá está. O organismo tem um bloqueio de anos, por exemplo, e faz-se Reiki. Aquilo desbloqueia. O organismo anda ali um bocadinho... Tipo, o que é que se passou aqui? O que é que aconteceu aqui? Então tem que expurgar, o organismo tem que expurgar. A pessoa pode até ter a crise de choro, crises de intestinos, várias situações. Portanto, depois tem que haver alguma continuação. Também depende do que é que a pessoa vem tratar, do que é que o paciente vem tratar. Mas são coisas que depois... O paciente, ao longo do tempo, por exemplo, se fizer 4 tratamentos de Reiki, eu penso que a partir dos 3, o paciente já se começa a sentir diferente na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de estar. E às vezes até nem percebe, mas espera lá, eu aqui há um tempo atrás não era assim. É o autoconhecimento. Começa a expandir. Expande muito a consciência, a maneira de ver a vida, de sentir a vida. Aqui há uns tempos atrás, eu fiz há algum tempo já atrás mesmo, fiz uma consulta de numerologia em que me disseram que eu tinha o chakra... Também tenho uma formação dessa. mas é interessante porque ele, através da minha numerologia, disse-me que eu tinha o chakra, acho que era, não quero estar a mentir, da laringe. Era o 9. Da garganta. É o 5? 5. Não, é o 5. É o 5 e o 4. Coração. Estes eram o meu forte. Portanto, e o que estava desalinhado era o 9. Dizia-me ele. Que eu precisava de alinhar o 9. Eu não sei se isto lhe faz algum sentido. O 9 não me faz sentido. Mas porque eles são 7. Os principais são 7. Ok. Mas lá está. O 9, isso já é da parte da numerologia. Pois. Já não tem a ver com os chakras. Talvez através da numerologia se chegue aos chakras. Ok? Porque nós temos... Os principais são 7. Pronto. Nós temos o primeiro, que é o da raiz. O segundo, que é o esplénico. O terceiro, que é o plexo solar. O quarto, que é o coração. O quinto, que é a laringe. O sexto, que é a terceira visão. E o sétimo, que é a coroa. E depois temos muitos, mas que não estão numerados. Ok. Portanto, o 9 deve ter a ver com a numerologia. Pronto. Ou o teu número seria o 9, por nascimento, ou por qualquer outro... Sim, ele viu através da minha data de nascimento. nascimento. Pronto, exatamente. É isso. Eu lembro-me que ele me disse que
eu era uma pessoa que falava com o coração, até porque eu tinha, e ele até disse, parece que tens a boca no coração. Porque e eu sou mesmo assim, na verdade. Eu falo tudo aquilo que me vem à cabeça, às vezes preciso de um filtro e eu esqueço-me dele. Porque é o que sentes. Sim. E vamos imaginar que ele me teria dito que ele não, se calhar vamos tornar isto mais pessoal. Eu chegava ao pé da Belinha, a Belinha dizia, pronto, está aqui com um problema e o chakra 5 está desalinhado. Certo. Qual é que era o processo? É igual, porque no tratamento de Reiki nós tratamos um todo, nós tratamos os chakras todos, independentemente da pessoa dizer assim, isto vamos para a parte física. Não, já não estou a falar da parte emocional ou espiritual. Eu quero tratar um problema de estômago, não é? Eu não vou só colocar as minhas mãos no chakra do estômago, que é o plexo solar, porque é tratado um todo. Embora haja pessoas que até preferem dizer assim, não, mas se eu puser as mãos aqui, se me puser as mãos aqui neste sítio onde me dói, eu sinto até com muito mais rapidez. É certo, mas não é só ali. Portanto, se chegares ao pé de mim e dizes assim, estou aqui com um bloqueio na minha garganta ou no meu chakra da laringe, ou porque não consigo falar, porque normalmente as pessoas que falam com o coração, isto vai fluindo. E depois há qualquer situação menos boa e ele bloqueia. E depois a pessoa não consegue falar e começa a ficar doente. Pronto. Mas para tratar, é sempre tratar um todo. Então, okay? é alinhar os chakras. Eles ficam todos alinhados. Nunca se alinha só um chakra. Até porque se nós estivermos numa situação mesmo minha, eu dói-me a cabeça. Qual é a tendência que eu tenho quando me dói a cabeça? É de pôr as mãos aqui. Pronto, que é o equilíbrio. Temos aqui os dois polos. Mas não quer dizer que se eu puser as mãos aqui, eu não esteja a tratar a cabeça também. Mas para ser como deve ser, é o tratamento completo. Sim, porque eles têm que ficar alinhados ali uns com os outros. É porque muitas vezes, se a gente vir isto de uma parte exterior, eu se estiver com dor de barriga, muitas vezes... A tendência é pôr as mãos na barriga. Mas depois também nada está a funcionar bem. Exatamente. Portanto, não é só ali a zona da barriga. Isso é como os meninos que caem quando são pequeninos e fazem um dodói nos joelhos. E, mãe, põe aqui a mãozinha no... Dá um beijinho. Há aqui um beijinho, né? É os pozinhos de perlim-pim-pim. Lá está. E a mãe põe lá a mão. A mão tem reiki. Todos temos reiki nas mãos. Todos temos chakras nas mãos. A diferença é que nós depois vamos ser religados àquele... É como se fosse, o reiki é como se fosse um interruptor. Nós já trazemos, nós já temos. Então, há ali uma religação e nós passamos a canalizar esse reiki. Mas tudo tem a ver realmente com as mãozinhas no dodói e Jesus que punha as mãos. Ora, Jesus foi um grande reikiano. Sim, na Bíblia tem várias passagens. Exatamente. Não lhe chamavam, era reiki. Tinha outros nomes. Sim, eu já fazia muitas coisas que os católicos acabaram por dar outros nomes e... Cada um dá o nome que quer. Claro. Entretanto, então o reiki consiste em pôr as mãos... Colocar as mãos... Por exemplo, tá aqui, se estiver a alinhar aqui... Em cima, tanto dos nossos pontos energéticos, dos nossos chakras. Portanto, aqui, porque depois nós sentimos, conforme está a vibração do chakra. Às vezes o terapeuta não sente nada porque a pessoa não tem energia naquele chakra. E quem é reikiano consegue sentir e ter essa percepção. E vai-se colocando. Então imagino que a Belinha, quando vai dar um abraço a alguém, se aquela pessoa estiver carregada, já vai carregada. Não é preciso dar o abraço. É preciso dar o abraço. Mas isto já não tem a ver com a parte reikiana. Mas acaba por ficar mais sensível. Mais sensível. A nossa consciência fica mais aberta. Claro. Até porque se trabalha o chakra da coroa e da terceira visão, e quanto mais nós fazemos reiki no chakra da terceira visão, mais abertos nós ficamos. A terceira visão é o que falam daquele olhinho que a gente tem que não vê, não é?
mas Pode-nos que vê. explicar como é que funciona? Chamam-lhe o terceiro olho, é um terceiro olho que nós temos. E é engraçado porque às vezes as pessoas dizem: eu tenho um dedinho que adivinha, é o sexto sentido. O sexto sentido é o sexto chakra, que é o tal olho que não vê, mas vê. Quando ele está Aberto e equilibradinho, a pessoa tem mais percepção de coisas que as outras pessoas não veem a olho nu, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa veja alguma coisa, mas sente com muito mais intensidade. E o Reiki acaba por ser também um bocadinho uma meditação, certo? Não. É que eu tenho essa ideia, não posso estar completamente equivocada. Eu não considero uma meditação. E porquê? Porque às vezes as pessoas, lá está, chegam, então eu vou fazer, quero um tratamento de Reiki, mas eu não sei muito bem como é, o que é que devo fazer, tenho que me despir, não tenho, assim, não. Ninguém tem que se despir, simplesmente tem que se deitar, ou convém deitar numa marquesa, até para o próprio terapeuta trabalhar mais à vontade e ambos têm que se sentir confortáveis. Pronto. Porque a pessoa pergunta-me, eu tenho que meditar, eu tenho que me concentrar em alguma coisa? Não. Até porque a pessoa, a partir do momento em que se deita ali e que diz para ela que vai receber um tratamento de Reiki, o que vier é tudo válido. Não tem que se concentrar em nada. Até porque à medida que o terapeuta vai fazendo o Reiki, vai tratando e vai canalizando a energia, a própria pessoa também vai mudando o estado interiormente. Mas não tem que haver meditação. É claro que se eu achar que a pessoa precisa de uma pequena meditação de introdução só para acalmar ali um bocadinho, isso está tudo certo. Fazem-se, eu também faço a parte das meditações. E também se fazem meditações com Reiki, para reikianos ou sem ser reikianos. É claro que há diferença, mas nas terapias, nos tratamentos, a pessoa não tem que estar a meditar nada. É entrega mesmo. É mesmo entrega. Basicamente eu agora ia ter cabelinha, queria uma sessão de Reiki, era ir de coração aberto. Completamente. E deixar-me levar Exatamente. ao tratamento que não é cura, ou pode ser a cura. É a cura, eu continuo a dizer, é a cura daquilo que tiver que ser curado. Pronto. E uma outra coisa, a pessoa até pode chegar ao pé de um terapeuta de Reiki e não querer abrir o coração e não dizer aquilo que vai. É claro que cabe sempre ao terapeuta perguntar o que é que eu trouxe aqui, passa-se alguma coisa, há alguma situação, mas há pessoas que são tão fechadas ou porque vão muito em baixo e com a energia muito em baixo que não falam. Não falam quando chegam. E não é por isso que a terapia faz menos efeito ou mais efeito. Porque o Reiki é uma terapia tão inteligente e é uma energia tão inteligente que vai exatamente aos pontos onde é mais preciso. Era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu posso pôr as mãos aqui na minha cabeça, porque isto é uma posição, uma delas, mas eu não estou a tratar só aqui. O meu próprio organismo, a minha própria, o meu ser, vai buscar a energia Reiki onde ela é mais precisa. E ele vai lá ter. E encontram-se, pronto. É como pôr um combustível e o resto... Ele vai para o sítio certo. Está a ir buscar ali. Está a ir buscar ali. A acupuntura etérica quântica não tem a ver com o Reiki, também pode ser adicionada com o Reiki, mas é mais ou menos a mesma coisa. As agulhas são colocadas, as agulhas etéricas, atenção, portanto não há agulhas de acupuntura, mas elas vão ser colocadas etericamente e quanticamente nos sítios que a pessoa precisa de curar. Só antes de passarmos para a acupuntura, só para percebermos, o Reiki em si pode ser feito presencial ou à distância. Quando a acupuntura já não é possível. É também? É. A diferença aqui é que, por exemplo, uma pessoa diz-me, faz-me lá um bocadinho, envia-me lá uma energia Reiki à distância. E eu envio. Pronto.
É claro que tem que sempre pedir autorização ao eu superior e nós, por intuição, sabemos se devemos continuar ou se será entregue ao universo e o universo faz aquilo que entender se a pessoa tem que receber ou não. Na acupuntura... mas entretanto eu posso, por exemplo, do meu filho, é um exemplo. Ele não está bem e eu vou-lhe enviar a energia Reiki à distância. É o mesmo processo, pergunto ao eu superior, sinto se deve ser ou não feito e faço ou não faço. Na acupuntura etérica quântica não é assim, a pessoa tem que dar autorização. Olha, eu quero, então dás autorização, que seja feito ou 1 ou 2, porque também pode ser programado, mas tem que dar autorização. É claro que há exceções, como eu tive a situação de uma amiga minha que teve um AVC. Era impossível ela dar autorização. E aí já sou eu que falo cá com os meus guias e pergunto, então, vamos então fazer, e eu também percebo se ou sinto se devo fazer ou não. E assim fiz. E mal ela voltou a ela, não é? Mal teve consciência, disse, olha, eu estou a fazer isto e isto, queres que eu continue a fazer? É claro que ela disse que sim, mas pronto, é essa a diferença. Tem que haver uma autorização da pessoa para poder receber a acupuntura etérica quântica. Quando nós falamos do Reiki, e a Belinha falou-me agora dos guias e do eu superior. Como é que funciona essa situação? O que é que no Reiki, por exemplo, são os guias e o eu superior? O que é o Reiki vê como... Guias todos temos. Lá está, médiums todos somos. Não há excepcionalmente guias de Reiki ou guias disto ou guias daquilo. Eles trabalham num todo, não é? O terapeuta, já não vou dizer o médium, pronto, mas o terapeuta tem os seus guias de trabalho, independentemente de saber quem é que eles são ou não. Não é o mais importante. O mais importante é saber que eles estão ali e que estão a cobrir aquela energia e que estão a dar aquela energia. E até não quer dizer que sejam sempre os mesmos. Depende também do que é preciso fazer ao paciente. A energia está lá. A energia passa através do terapeuta, não é? Sai através das mãos ou sopro ou... Pronto. Agora, os guias que lá estão, a gente não sabe. E, aliás, estão os guias do terapeuta e também estão os guias do paciente, independentemente do paciente acreditar ou ser ateu. Todos temos o mesmo. E é assim que funciona. Aqui, aprofundando um bocadinho mais a acupuntura. Como é que funciona a acupuntura? A acupuntura etérica quântica. Pronto. A acupuntura é também uma terapia complementar, alternativa, complementar. Pode ser feita também com Reiki. Pode-se adicionar o Reiki, pode-se adicionar os florais, pode-se adicionar os cristais, assim como o Reiki também pode ser trabalhado com cristais. Pode-se adicionar estas três coisas, estas três ferramentas. É enviada ou feita pessoalmente, só que não há o contacto, não precisa de haver o contacto das mãos, por exemplo, em cima dos chakras, não é? É feito de maneira completamente diferente. Só que, e depois há uma coisa interessante. Eu também considero que o Reiki é a acupuntura sem agulhas, porque no fundo, quando se faz a acupuntura mesmo, sim, as agulhas são colocadas nos chakras ou nos meridianos, sim, para tratar o que quer que seja. Sim, eu por acaso eu fiz a acupuntura. Sim, eu também já fiz. E é uma terapia atrás. muito boa. Muito Sim, porque boa. eu tenho escoliose e lordose. E usei na minha adolescência um colete, só para as pessoas também até perceberem para que é que pode ter tantas valências. Usei um colete de correção durante toda a minha adolescência, que era uma coisa horrível. E aquilo dava imensas dores. E
para ter noção, eu cresci 5 centímetros em um mês a usar o colete. Portanto, eu estava mesmo ali num ponto drástico. Exato. Tinha cerca de 12 anos. E conhecia a acupuntura dessa maneira, porque eu tinha mesmo muitas dores de costas. E comecei a fazer. E a acupuntura ajudava-me muito. Nem fisioterapia me ajudava desta forma. E acaba por ser uma Mas valência... lá está. A fisioterapia trata a parte física. A acupuntura trata um todo. Daí ser também considerada uma terapia holística. Holística trata um todo. Não é só a parte física que ali está. E a acupuntura, a etérica quântica portanto, não existem agulhas. As agulhas são etéricas. E é quântica porque lá está. A pessoa pode estar, sei lá, na China, no Japão, no Tibete, não interessa. Portanto, não há a distância não é válida. Não é um problema à Não é um distância. problema à distância. Também para perceberem que podem ter com a Belinha em qualquer parte do mundo, podem ligar para a Belinha e a Belinha resolve o problema. Ajuda a resolver, Ajuda, pelo ajuda a menos. resolver. Mas explicando a parte das agulhas. As agulhas são colocadas, é claro que quem faz uma formação, uma iniciação, porque nós somos iniciados da acupuntura etérica, tem que ter pelo menos uma noção de chakras, uma noção de meridianos, devido a elas terem que ser colocadas naqueles sítios, porque às vezes, se elas são colocadas em sítios errados, mesmo não estando ao pé do paciente, o paciente pode sentir uma picadazinha ou uma coisa que não está ali certa, mas etericamente ela vai ao sítio, mesmo que a pessoa não saiba, não sei muito bem se é naquele sítio. Isto tudo, lá está, utilizamos o quê? O chakra da terceira visão. Sim, não, porque era engraçado que ele colocava-me umas E elas agulhas são nos colocadas. pés. E eu dizia, os pés, mas não é Mas minha são coluna. meridianos. Mas possivelmente lá está, o meridiano vai até aí, é aí que tem que ser colocado. Sim, é muito interessante porque nós muitas vezes não temos essa percepção, por isso é que tem que ter com profissionais, porque nós não temos essa percepção que muitas vezes nós achamos que, quer dizer, eu tenho uma dor de costas e o meu problema é estar aqui, nas costas, então ele vai-me só mexer nas costas. Nada disso, vai muito Isso além. é a consequência, falta a causa. Exatamente, mas ele explicava-me lá isso. Eu era miúda, para mim, aquilo... desde que eu Faz saísse confusão. ali, sim, Faz desde confusão. que eu saísse dali bem, já estava por Melhorzinha tudo. já era bom. Isto é como fazer. Isto voltando um bocadinho atrás ao Reiki. Eu acabo um tratamento de Reiki completo nos pés. E muitos pacientes assim, espera lá, estás-me a pôr panos quentes nos pés e eu estou a sentir na cabeça, ou estás-me a mexer nos pés ou nos joelhos e eu sinto comichões na cara ou aqui. Lá está, são meridianos. O Reiki também passa pelos meridianos e entra na corrente sanguínea. Em muitos tratamentos de Reiki, as pessoas têm muita comichão no corpo, é como se tivessem uns bichinhos no corpo. É corrente sanguínea. É muito interessante. Lá está. É difícil de explicar, mas muito fácil de sentir. Sim, acaba por ser um processo muito mais sensorial do que explicar, do que nós estarmos aqui a falar. É difícil. E a Belinha estava difícil. sempre com muita reticência para falar, por isso mesmo, porque Porque é difícil de explicar. a pessoa precisa sentir. Sim. O Reiki, só para quem está lá em casa ter uma pequena noção. O Reiki, eu se for fazer uma consulta de Reiki, quanto tempo mais ou menos é uma consulta? Eu não costumo chamar consulta. E acho que não se deve chamar consulta. É um tratamento. Ainda bem que está aqui para me corrigir. Eu preciso de um tratamento de Reiki. É basicamente... E é mais ou menos quanto tempo 40, o tratamento? Assim, 1 hora, eu faço 1 hora e depois dou ali 20 minutos, 25 minutos para a pessoa partilhar, se quiser. Eu disse há bocado que a pessoa às vezes chega e não diz nada. Porque é que está aqui? Porque é que veio? Só quer sentir.
não estou muito bem, tal. Mas depois aquilo revoluciona-se ali qualquer coisa e ao fim a pessoa fala, porque precisa de falar. Sim, porque depois quando já alinhou os Há partilha e depois também há a minha partilha, porque depois há a situação. Eu quando começo nem todos os terapeutas trabalham assim, mas eu quando começo um tratamento de Reiki, lá está, peço sempre aos meus guias a proteção e aos guias da pessoa e peço sempre só para ser o canal, não sou nada mais do que o canal. Mas se me quiserem mostrar alguma coisa para que eu possa ajudar de uma outra forma, está tudo certo, eu estou cá para receber. Ou se me quiserem mostrar alguma coisa da pessoa que eu possa dizer, posso não estar autorizada a falar, só ouvir e não falar. Então abro o meu coração, porque nós também temos que estar de coração aberto. Claro. Não é que nós tenhamos que estar ali a mentalizar-nos, lá está, a meditar. Não, as coisas ou vêm ou não vêm. Ou vêm se tem que vir, se não tem que vir, não vêm. E também está tudo certo. Mas é 1 hora. Por norma, é 1 hora, mais esses 20 ou 25 minutos que a paciente depois tem para partilhar. Olha, senti isto, olha, senti calor, porque normalmente sente-se calor, mas também se pode sentir frio. Olha, senti como se fosse aqui uma cascata a passar. E quais olha, pronto, por norma há uma partilha. E quais são os utensílios? Eu digo utensílios e corrija-me se eu estiver a utilizar uma expressão errada, que usa normalmente para auxiliar no Reiki, por exemplo. Usa só as mãos? É só as mãos. O Reiki não são precisa mãos. De mais nada? Não, ou sopro. Ok. Por exemplo, há alguma situação em que nós, através das mãos, tenhamos ali uma sensibilidade em cima de um chakra que não está bem. Porque isto é muito interessante. Porque depois o paciente pode ter ali um bloqueio, por exemplo, no chakra do coração. E às vezes o paciente sente umas picadas muito fortes no chakra do coração. É sinal que está bloqueado. O paciente pode sentir essas picadas, mas o terapeuta não tem que sentir essas picadas. Pode sentir, por exemplo, um gelo nas mãos. São coisas diferentes. O que é que se faz? Tenta-se equilibrar ali, ou se está mais um tempo ali sobre aquele chakra, porque normalmente estamos ali entre os 3 minutos, 4 minutos, até aos 5 minutos. A partir daí, as mãos não estão lá a fazer nada, porque é aquele tempo. Pronto. Então há ali mais um equilíbriozinho. Pronto, e é isso. Mas, por exemplo, tínhamos falado nos cristais. Os cristais... Também se podem aplicar os cristais depois em cima dos chakras principais. E depois faz-se o Reiki por cima. Também se pode utilizar o pêndulo para ter uma percepção melhor de como é que estão os chakras. A pessoa utiliza o pêndulo em cima dos chakras, programa o pêndulo e pergunta. E o pêndulo vai-nos dizendo através dos... Ele mexe, não é? Os pêndulos mexe. É mais uma ajuda que também pode ser boa. Em termos da acupuntura, normalmente, já me disse que não usam as agulhas. Não, e as mãos estão colocadas simplesmente num sítio durante muito pouco tempo. Só que o paciente tem que estar, se for presencial, o paciente tem que estar 20 minutos sossegadinho. Faz ali uma respiração, que é muito importante a respiração, um copo de água ali ao lado, houve uma música própria, digamos. Não é qualquer música zen, são umas músicas que têm umas ondas diferentes em que a pessoa, se estiver ali a ouvir, fica ali um bocadinho... E eu já tinha visto uma vez... E 20 minutos. Uma vez eu vi que usavam assim um género de uns óleos essenciais. Mas isso já não tem... Não. Isso é aromaterapia. Ok. Não, é que às vezes eu vejo também pode ser utilizada misturam. no Reiki, porque pronto. Mas não... é outra ferramenta. Não usa. Não, os óleos essenciais eu não utilizo mais, mas é na parte das massagens, que é outra vertente. Sim, porque vocês não sabem, mas a Belinha tem Tem algumas coisitas. Mas pronto, aqui ficando no Reiki. Então, quem quiser
saber mais, procurar a Belinha por alguma questão que queira, que ficou curioso e queira ter um tratamento, que agora já sei, um tratamento com a Belinha, onde é que pode encontrar a Belinha? No Facebook ou no Instagram, em Aláfia Terapias Alternativas e Complementares. Se quiserem, procurem a Belinha no Facebook, no Instagram, são as duas plataformas, não é? Procurem a Belinha em Aláfia Terapias Alternativas e complementares. Alternativas e complementares. Procurem, vão de coração aberto, é só o que é pedido. Tanto a acupuntura como o Reiki são terapias complementares a muita coisa. Eu que falo por mim, que procurei a acupuntura com um problema da coluna e nem sequer fazia ideia, foi depois dito mais à frente que se calhar era uma coisa boa, até por médicos. É que os próprios médicos é que me indicaram. E é sempre bom para poder complementar outras questões da nossa vida que não sejam só emocionais, não sejam só espirituais, tudo aquilo que nós possamos precisar para andarmos bem nas nossas pernas. E há aqui uma situação que eu acho que devo falar, é que às vezes as pessoas depois perguntam assim, e tal, mas eu estou muito melhor, não sei o quê. E será que isto se vê através de um exame qualquer? Isto para quem tem, sei lá, tipo um problema físico. Então aí como é que eu posso saber se estou melhor? Será que eu não estou melhor, que é só da minha cabeça e tal, não sei o quê? Não, está comprovado. E eu falo de uma situação, entre outras situações que me passaram nas mãos, mas uma foi marcante. Eu comecei a tratar o filho de uma colega minha de trabalho. Ele tinha, na altura, talvez uns 16 anos. Aquela fase e tal, do armário, complicado. E eu comecei a tratá-lo. Não pelo problema físico que ele tinha, porque ele tinha um problema tinha um glaucoma. Ele tinha e tem, porque glaucoma é na vista e não... É uma coisa que tem tendência sempre a avançar e não a regredir. Mas o principal motivo que ele não foi bem o glaucoma. Foi porque estava depressivo, aquela altura das namoradas e dos desgostos amorosos e daquelas coisas. E eu comecei a fazer. É claro que eu sabia que ele tinha glaucoma e a mãe dizia-me, vê lá ali aquele problema do Tiago, que é sempre as gotas, é aquilo que é uma situação complicada, porque depois a médica já tinha dito que aquilo tinha tendência sempre a piorar e sempre a precisar de lentes cada vez mais grossas e tudo mais. E é claro que eu, quando ia fazer o tratamento, eu também pedia, pronto, para o motivo principal que ele lá foi, mas também pedia qualquer coisa que tivesse a ser tratado, que fosse tratado, que fosse desbloqueado e por aí. E ele fez muitos tratamentos de Reiki. Houve uma altura em que ele foi fazer, tinha chegado à altura dele ir a uma consulta de rotina. E na consulta faziam-lhe o exame. E ele foi com o pai e fizeram-lhe o exame específico à vista. Então chamaram o pai lá dentro, porque ele era um miúdo muito, muito reservado. Falavam, ele só fazia portanto nem sim nem não, nem. Então o pai ia sempre a acompanhar e a médica chamou o pai lá dentro e disse, olha, não se enganou, não tem lá nenhum outro exame para trás. Disse, não, os exames que eu tenho estão aí. Isto parece impossível. Veja lá que eu tive que repetir o exame, passo que eu ia dizer o nome, não quero dizer o nome, mas tive que repetir o exame porque aquilo que eu estava a ver não estava nada de acordo com o exame, os dois exames anteriores. Eu disse, pois, mas eu não me enganei, mas é esse, eu não tenho lá nada, está aí o nome do meu filho. Pois, eu já vi, mas é porque isto regrediu. O glaucoma está muito mais pequeno. E o pai dele disse assim, pois isso eu não sei, se calhar são as gotas. E então ele disse, não, isto não é as gotas, porque as gotas que se usam
até ao fim da vida para o glaucoma, no fundo é para não deixar avançar, para limpar ali um bocado a vista, mas não faz muito mais. Não regride. Não, pronto, é só para não avançar. E então eis que o filho falou e disse: pai, se calhar é dos tratamentos de Reiki que a Isa manda a fazer. E a médica ouviu: tratamentos de Reiki, assim eu já compreendo. Então está explicado porque é que isto regrediu tanto. E regrediu. Porque depois eu também vi, não percebo muito de exames, mas consigo ter a noção, se olho para um e olho para o outro, da vista, que Está a muito manchinha. diferente. E isto foi uma das validações. E para um terapeuta é muito bom. É sinal que a energia lhe fez bem. Não é para mim, porque o mérito não é meu. Eu só sou o canal. Mas é sinal que pelo menos eu sou um bom canal e consegui canalizar alguma coisa que de facto que o ajudasse e que também o ajudou no outro sentido pelo qual ele procurou, mas especialmente num caso de glaucoma. E numa criança tão... Ele ainda, apesar de ser adolescente, era uma criança, não é? 16 anos. 16 anos ainda... 16 anos. Viver assim o resto da vida acaba por ser... Hoje é um pai de família, é um miúdo que está espetacular, fez-lhe muito bem o Reiki, de vez em quando lembra-se e diz: parece que estou a precisar agora de um tratamento de Reiki. Pronto, então anda lá. Já há quantos anos é que a Belinha é mestre de Reiki? Deixa-me lá contar. Ou 16 ou 17. Já é muito tempo. Já passou muita gente pelas minhas mãozitas. É que agora quando me disse que ele tinha 16 anos e já era um pai de família... Agora já é, já tem 30 e poucos. Eu percebi, já é há algum tempo. Já. Mas eu penso muito mesmo sobre isso sempre, que tudo aquilo que seja, que a espiritualidade vai ajudando de alguma forma, acaba por nos ajudar na nossa saúde, no nosso bem-estar. Claro, tem um sim. impacto no nosso muito bem-estar grande. geral. Eu vi há pouco tempo ainda no Facebook, estava a passar um documentário, um excerto de um documentário nos Estados Unidos, porque os cientistas hoje em dia já querem um bocadinho provar o que é isto da espiritualidade, e passava que estavam umas pessoas, levaram umas pessoas para teste e pagaram-lhes para fazer esses testes, aqueles testes experimentais, e deitaram-nas todas, eram umas 5 ou 6, numas macas, onde diziam que iam-lhes fazer um pequeno corte e elas iam ficar a sangrar até à morte. Só que, na verdade, eles faziam o corte, estancavam o corte e o que estava a pingar lá dentro era a água que eles deixavam a pingar. Só que as pessoas interiorizavam que o que estava a pingar era o sangue delas e as pessoas literalmente faleciam. Nós somos fruto daquilo que pensamos. Porquê? Porque já interiorizavam daquela maneira, não é? E a importância é o impacto que muitas vezes estas terapias têm na nossa vida. Muda tanto o glaucoma. São uma mais-valia muito, muito grande. Porque se começa, foi o que eu disse lá atrás, começa-se a entender a vida de uma outra forma, a vida no geral, a ver as coisas com outros olhos, de uma maneira mais positiva, mais compreensiva. É como ter uma dor. Ai, que horror, dói-me tanto, meu Deus, ai, que horror que eu não aguento. Errado. O Reiki é uma das terapias que ajuda exatamente a olhar para a dor, qualquer tipo de dor, não só a dor física, pode ser uma dor emocional, de uma outra forma. Porque a pessoa começa a ver, ai, dói, mas... Até porque a pessoa pergunta: mas porquê que dói? Se calhar sou eu que estou a fazer com que ela doa mais, porque estou sempre a repetir: ai, dói-me tanto, ai, que horror. É claro que isto não é fácil a gente desligar assim deste registro, mas é um autoconhecimento. Sim, e o Reiki vai muito por aí. Muito. Porque ajuda a pessoa a descobrir-se, a redescobrir-se, de tal forma que a pessoa passa a ter uma autoconfiança, muito. A ver-se e a olhar-se de uma forma que um problema muitas vezes já não é um problema, é uma solução.
Sim, e até porque começa a perguntar-se a si mesmo assim, porquê é que eu tenho isto? O que é que me levou a Isto isto? dói, mas porquê? Qual é a causa? E há uma causa. E às vezes a gente chega lá. Diferente da acupuntura etérica quântica, não é bem isso. É mesmo um outro intuito de terapia. Já não tem a ver com a parte do autoconhecimento. É mesmo terapia. Mais específico É ao mais ponto. específica, exatamente. São coisas completamente diferentes. Mas é muito bom ter as duas valências, porque o Reiki ajuda mais naquela De um parte. lado, sim. Há quem precise das duas coisas, há quem precise só de uma, e assim vai complementando. Também não concordo com algumas situações, mas isto é a minha modesta opinião. Claro. Há pessoas que conhecem aqui uma terapia, conhecem aqui outra. Não vou fazer esta. Não, agora vou fazer esta. Muita terapia junta não dá certo. Ou fazem umas ou fazem outras. 2 e 3. Ainda a pessoa consegue ali conciliar. Agora, muita coisa ao mesmo tempo, misturas de energias, isto é a minha opinião. Não dá muito certo. Eu também tenho um bocadinho essa filosofia, até porque eu aqui, por exemplo, no podcast, acabo por descobrir várias formas. claro. E não que eu não acredite, e obviamente que eu ao fazer este podcast acredito em todos os meus convidados e acredito muito no potencial de cada convidado que eu aqui trago. Claro. A questão é, se eu já me cinjo a tratar-me espiritualmente em um sítio, em um lugar, eu vou-me manter por ali por uma questão de troca de energia. Eu não vou andar a trocar a minha energia em todos os sítios. Acho que não é necessário. Quando nós fazemos o podcast, aliás, quando eu faço o podcast, é com a intenção que a pessoa que está lá em casa a ver se identifique Com alguma das ferramentas. Exatamente. Daí eu trazer uma panóplia para poder mostrar tudo o que há. Eu identifiquei-me com um ponto, mas a Maria, o Manel, podem se identificar sempre com mais pontos. E é isto grave que é bonito. Quando a Maria ou o Manel se identifica com todas as terapias. Sim, está perdida. Mas é isto que é bonito na espiritualidade, é isto que é bonito quando nos começamos a descobrir, é podermos ver além e podermos perceber que tudo tem um porquê energia, e tudo é energia. E aquilo que mais se identifica comigo. Muito obrigada, Belinha. Obrigada eu, mais Espero uma que tenha vez gostado. Gostei imenso. Foi muito bom este bocadinho. Com algumas atrapalhações. Não faz mal, faz parte. Nós não somos seres perfeitos, portanto... Pois claro que não estaríamos aqui, estaríamos lá em cima ou lá em baixo. Quem sabe? Muito obrigada. Espero encontrar mais vezes. Gostava só que nos deixasse aqui mais uma vez, para quem não esteve atento, onde é que pode encontrar a Belinha? Aláfia Terapias Alternativas e Complementares. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigada a todos que estão connosco desde sempre ou desde o início. Espero ver-vos mais vezes aqui connosco. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, deixar like nas nossas redes sociais. Axé para quem é da Axé.